Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre relação. A relação, ela pode ser vista como uma associação. Por exemplo, quando nós deixamos a marca de nossa mão em um vidro, a polícia, ela pode associar essa marca ao nosso DNA ou à nossa digital. Então, existe uma relação entre a marca da nossa mão e a nossa digital. Pode ser encarada também como uma ligação. Por exemplo, em um quebra-cabeça, eu posso ligar uma peça à outra, ou seja, uma peça está relacionada à outra. E detalhe, essa relação, essa ligação, não é de qualquer jeito, segue um padrão. Pode ser vista também como uma conexão. Ali, um parafuso e uma rosca. Existe uma conexão entre os dois, ou seja, existe uma relação entre os dois. Um tem uma rosca externa e o outro tem uma rosca interna. Quando eu giro os dois, um se conecta ao outro. Eles estão relacionados. Pode ser também uma comparação. Olha, nós temos ali do duas pesquisas, uma sobre a distribuição de riqueza e outra sobre o consumismo. E se a gente comparar as duas, podemos ver que nós temos poucos ricos, mas os ricos consomem muito. Nós temos muitos pobres que consomem pouco. Então quer dizer que a pesquisa de distribuição de riqueza e consumismo estão relacionadas. E essa relação, ela é feita através de uma comparação entre as pesquisas. A comparação, então, o que seria uma relação, então? Seria a comparação entre duas quantidades comensuráveis. Qualquer dependência de uma quantidade em face de outra. Então, quer dizer que eu tenho ali, posso considerar então que na relação eu estou comparando duas quantidades e existe uma dependência, pode existir a dependência de uma em relação à outra. Olhem o desenho. Na máquina entrou laranjas e saiu suco. O suco é dependente da laranja. Então, laranja, a quantidade de laranja é a grandeza independente e o suco é a grandeza dependente. E o que simbolizaria a relação aí nessa figura? A máquina. A máquina é o que faz, é o que liga a laranja ao suco, é o que transforma a laranja em suco, certo? Vamos ter que entender também, é bom entendermos o que é uma modelagem matemática. Modelagem consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos. Então eu olho uma situação e procuro colocar então numa escrita matemática e resolver este problema interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Então, resolvo na matemática e interpreto no mundo real. Vamos ver um exemplo? Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, ou seja, um valor fixo. Só de entrar no carro eu já pago R$ 3,50, mais 70 centavos por quilômetro rodado. Isso é um valor variável. Quanto mais quilômetros eu rodar, mais eu vou pagar. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Então, primeiro, o que eu quero? A quantidade de valor a ser pago. A quantidade de valor é uma grandeza.
E essa grandeza, ela é uma grandeza dependente. Ela depende de outra grandeza, que é a quantidade de quilômetros rodados. Então, quilômetros é a grandeza independente. Então, o valor depende dos quilômetros rodados. Matematicamente, ou seja, vamos fazer a modelagem? Nós temos então que o quilômetro rodado custa 70 centavos. Então, o valor vai ser igual a 70 centavos vezes a quantidade de quilômetros rodados. Então, a quantidade de valor é igual a 70 centavos vezes a quantidade de quilômetros rodados. Então quer dizer que essas letras representam a quantidade da grandeza. Isso. Ela não representa a grandeza, representa a quantidade da grandeza. Acabou a nossa modelagem? Não, porque tem um valor fixo, que independente de quanto eu rodar, eu tenho que pagar mais R$ 3,50. Essa modelagem matemática, a quantidade de valor, que é igual a 70 centavos vezes a quantidade de quilômetros rodados, mais 3,50, é chamada lei de formação. É a lei que permite eu transformar a variável independente na variável dependente. Vamos entender também o que é um par ordenado. É um conjunto formado por dois números, representado entre parênteses, sendo que cada um simboliza uma informação do contexto, ou seja, uma grandeza, de acordo com sua ordem. O que é o normal? O normal é vir primeiro a variável independente e depois a variável dependente. A variável independente era a quantidade de quilômetros e a variável dependente é a quantidade de valor, tá certo? Então, é chamado ordenado porque a ordem é importante. Qual que é o padrão comum de se colocar? Variável independente primeiro e depois a variável dependente. No nosso exemplo, se eu tenho 5 quilômetros rodados, aí eu vou ter que pegar esse 5 e substituir no Q. Então vai ficar 0,70 vezes 5 dá 3,50, mais 3,50, 7. Ou seja, este par ordenado, cada par ordenado, representa uma simulação do meu processo. Uma situação, uma simulação ou um fato ocorrido de acordo com aquele padrão do processo. Então pode ser que exista um fato, exista uma situação em que a pessoa tem que rodar 5 quilômetros? Sim. E se isso acontecer, quanto ela terá que pagar? 7. Então o par ordenado representa a ação realizada. Uma das maneiras de se realizar a ação. Uma das maneiras de realizar a ação é eu percorrer 5 quilômetros. E se eu fizer isso, eu obrigatoriamente vou pagar 7. Então, a partir do momento que eu tenho uma lei de formação, o meu par ordenado, ele não pode ser concluído de qualquer maneira. Não, ele tem que ser concluído de acordo com a lei de formação. Então, o par ordenado 5 e 7 faz parte da minha ação. Ele é um par ordenado verdadeiro. Produto cartesiano, simbolizado por A vezes B, que é A, pode ser lido como A cartesiano B. A cartesiano B é o conjunto de todos os pares ordenados x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então, o que acontece? O conjunto A é o conjunto de onde eu tiro os valores da variável independente, que nós chamamos de x. E o y faz parte do conjunto B, da grandeza B, que é só o conjunto das possibilidades de resultado da variável dependente, que é o y. Então, nós temos a grandeza A e a grandeza B, que é representado pelo conjunto A e o conjunto B. E eu tenho lá os valores da grandeza A, nós chamaremos de x. E os valores da grandeza B, nós chamaremos de y.
x e y são chamados de coordenadas. Então, as coordenadas são os valores que eu uso nos pares ordenados. O x, especificamente, é chamado de abscissa. Então, a variável independente é a abscissa. E o y é chamado de ordenada. A variável dependente é a ordenada. Então, A cartesiano B é o conjunto de par ordenado x e y, tal que o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. Vejamos agora o que é relações binárias. Chamamos de relação binária de A em B qualquer subconjunto do produto cartesiano A em B. O produto cartesiano A em B, vamos entender como se fosse o universo de todas as possibilidades da minha situação. Então, todas as possibilidades é o A cartesiano B. E a relação é como se fosse uma ação dentro do meu universo, ou seja, um subconjunto dele. Exemplo, seja A o conjunto 2, 3 e 4, e B o conjunto 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos que o A cartesiano B são todos os pares ordenados onde o primeiro número, que é a abscissa, pertence ao A, e o segundo número, que é a ordenada, pertence a B. É como se nós fizéssemos a propriedade, a chuveirinho, do A em B. Vamos pegar ali o nosso universo, que é o A cartesiano B. O y é o consecutivo do dobro de x. Isso é uma maneira de relacionar o y ao x. Então, o que eu tenho que fazer, então? Dentro do meu produto cartesiano, eu vou procurar todos os pares ordenados em que o y é o consecutivo do dobro de x. Entre esses pares ordenados, a relação binária, que foi chamada de R, do produto cartesiano A em B, R é igual a o 2, 5, porque o 5 é o consecutivo do dobro de 2. 7, 3, o 7 é o consecutivo do dobro do 3. E 9, 4 e 9, o 9 é o consecutivo do dobro do 4. A equação, essa regra que foi dada lá em cima, ela pode ser modelada matematicamente. O y é igual ao dobro da abscissa do x mais 1, que é o consecutivo. E isso é considerado a lei de formação da relação. Então, quer dizer que a relação é o conjunto formado pelos pares ordenados x e y, que pertence a A cartesiano B, A cartesiano B é o meu universo, tal que o y é igual a 2x mais 1. Eu escrevi a minha relação matematicamente. Então, eu tenho que o par ordenado xy que pertence a A cartesiano B tem que seguir aquela lei de formação, y é igual a 2x mais 1. Muito obrigado e até a próxima aula.